Olá, eu me chamo Nicole e bem-vindos ao vídeo. Hoje eu vou mostrar a minha API funcionando. Vou mostrar todos os endpoints e para testá-los eu vou usar o Postman. O link do código eu vou colocar na descrição desse vídeo ou nos comentários. Agora eu vou mostrar a modelagem do meu banco. Ela dá para ver que a gente tem relacionamentos um para muitos e muitos para muitos. Agora eu vou mostrar um pouco do meu código. Vou começar pela camada Model e vou mostrar as minhas classes. Cada classe possui atributos com anotações, mapeamento de relacionamentos, e também tem as anotações para getter, setter, construtores, etc. Agora eu vou mostrar os DTOs. Eu separei cada classe, em um pacote, e para cada um deles eu fiz um DTO de atualização, um de cadastro e um de listagem. No DTO de usuário, eu unifiquei a classe usuário com a classe login para fazer o cadastro junto, já que usuário e login é um relacionamento um para um. E a mesma coisa eu fiz com a classe filtro e localização do filtro. Nos controllers vão ter os métodos de get com paginação, get by ID, post, put e delete, além de que tem também posts com relacionamento. E por fim temos os repositories com as pesquisas e também com paginação. Agora que já demos uma olhada na estrutura do código, eu vou rodar ele. Assim já poderemos começar os testes dos endpoints. Bom, já entrei aqui no Postman e a primeira classe que a gente vai testar vai ser a de usuário. Eu já tenho o JSON pronto, então eu só copiei e colei. A única coisa que eu mudei ali foi o status, porque precisa ser com letra maiúscula. Bom, já tá tudo ok, o método post funcionou e ele retornou pra gente um JSON com os detalhes do usuário e a resposta 201, que quer dizer que ele foi criado. Agora eu vou fazer o get dos usuários, que vai retornar a lista de usuários. E vou fazer um get by ID, que vai mostrar um usuário específico, onde a gente passa o ID pelo URL. E vou fazer um put, também passando o ID do usuário, que eu quero atualizar. E eu vou colar esse JSON que já está pronto também, e vou atualizar ele aqui. Tá ok também, funcionou. E agora a gente vai fazer o delete, só passando o ID mesmo, e também funcionou. Agora eu vou fazer os posts com relacionamento. No banco de dados, a gente tem um relacionamento usuário para relatório, que é de um para muitos, e usuário para amostra, que também é de um para muitos. Para facilitar o cadastro, a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente pode atribuir o relatório ao usuário e a amostra ao usuário, passando o ID do usuário, que seria a chave estrangeira, e depois passando a URL de amostra ou de relatório. Foi isso que eu fiz nesses 4 posts. Eu passei a URL de usuários, barra o ID que eu queria vincular, e depois passei a URL da amostra, e a mesma coisa eu fiz com o relatório. Agora a gente vai testar as pesquisas do usuário. Primeiro eu vou passar o URL por nome e depois o parâmetro nome. E aí ele vai trazer todos os usuários que tem essa sequência de letras que eu passei ali no parâmetro. Agora nós vamos testar a segunda pesquisa, que é por CPF, passando o parâmetro CPF, e vamos pegar um CPF que já existe e colar lá para ver se ele vai trazer. E pronto, também funcionou, ele trouxe o usuário com esse CPF. Agora a gente vai fazer os endpoints da tabela de amostra água. A gente não vai precisar fazer post, porque a gente já fez junto lá com o usuário. E agora eu vou fazer um get e um get by ID. E agora eu vou fazer um put para atualizar os dados. Vou passar o ID aqui na URL e vou atualizar. Também funcionou. E agora eu vou fazer um delete e pronto. Agora eu vou fazer as pesquisas da tabela de amostra. Eu estou fazendo por data da coleta da amostra. Então, passa a URL por data coleta, passa o parâmetro e informa a data da coleta. Aqui vai ser outra pesquisa por data também, só que informando 2 datas, que ele vai listar todas as datas entre esse intervalo de datas que eu informei, passando o parâmetro data início e a data fim. Agora vamos fazer a última pesquisa da tabela de amostra, que também é com data, e ela vai listar
todas as datas que são futuras à data que eu informei. Agora vamos testar os endpoints da tabela de filtros, passando filtros na URL, e vou começar com post. Eu vou fazer 2 posts, vou copiar e colar também, que eu já tenho um JSON pronto. E funcionou, a resposta foi ok, e o filtro foi cadastrado. Agora a gente vai fazer um get para listar os filtros, um get by ID para mostrar um filtro específico, e a gente vai pegar o URL, passar o ID 2 e vamos atualizar o filtro que tem o ID 2. Vou atualizar só a profundidade e dar um send. Bom, ele tornou um ok. E agora vamos fazer o delete, passando a URL filtros e o ID 2. Agora eu vou testar as pesquisas do filtro, informando a URL por tipo e o parâmetro tipo, que vai listar os filtros por tipo. Agora vamos testar a localização, passando a URL por localização e o parâmetro latitude e o parâmetro longitude, que vai listar os dados da localização do filtro, como latitude, longitude, nome do rio e profundidade. Agora vamos testar a classe de relatórios. É basicamente a mesma coisa do de amostra, como a gente já fez o post lá na classe de usuários, a gente só vai fazer o get by ID, o put e o delete. Agora vamos testar as pesquisas de relatório, que é bem parecido com o de amostra, só que esse daí pega por data do relatório, informando o parâmetro data e a data do relatório. Essa pesquisa também é parecida com a da amostra, pegando as datas do relatório entre um intervalo de datas, passando o parâmetro data início e data fim. E essa pesquisa, assim como a da amostra, lista todas as datas a partir da data que foi informada no parâmetro. E por último, vamos testar a classe de relatórios amostra, que é um relacionamento muitos para muitos, da tabela relatório e da tabela amostra. E para criar essa tabela, a gente precisa passar o ID da amostra e o ID do relatório. Agora nós vamos testar o get, depois vamos testar o get by ID, passando o ID 2, vamos testar o put, mudando só ali o finalzinho da descrição, e agora vamos fazer o delete, passando o ID 2. E esse foi o vídeo, espero que tenha ficado bem explicativo, e muito obrigada por assistir!